Minha irmã era perfeita vivendo em uma verdade imperfeita. Eu cresci acreditando que família era sinônimo de segurança, mas com o tempo descobri que algumas famílias são apenas um contrato silencioso de dor. Meu nome é Helena, tenho 22 anos hoje, e passei boa parte da minha vida acreditando que eu era o problema. Eu realmente achei por muitos anos que eu tinha nascido estragada, defeituosa, indigna do amor que todo mundo dizia que vinha naturalmente dos pais. Mas comigo não veio. E eu só fui entender o motivo tarde demais, quando já estava despedaçada demais para tentar voltar atrás. Minha história não é bonita, não é confortável e não traz lições otimistas sobre perdão. Ela dói porque é feita de pequenas dores que viraram cicatrizes profundas, acumuladas por anos até se transformarem em algo irreversível. E tudo começou com alguém que deveria ter sido minha primeira amiga, minha irmã Camila. Quando eu era muito pequena, eu não entendia porque ela me tratava diferente. Eu achava que irmãos brigavam, que irmãos tinham conflitos, que aquilo era normal. Mas quando a sua primeira memória é você caindo de uma escada porque sua irmã te empurrou e ninguém acreditou em você, algo dentro de você se quebra cedo demais. Eu tinha 7 anos quando isso aconteceu, mas lembro da sensação como se meu corpo tivesse guardado o impacto. A dor física foi pequena comparada à dor de ver meus pais abraçando Camila enquanto eu era tratada como uma mentirosa. Ela chorava tão fácil, tão perfeitamente. Eu acho que meus pais gostavam da versão dela deles mesmos, pais amorosos, atentos, presentes para a filha, especial, sensível, que chorava ao admitir um erro que nunca tinha cometido. Enquanto isso eu era a filha que caía, que se machucava, a filha sempre desastrada, sempre complicada. A narrativa deles era tão conveniente, tão confortável que nunca houve espaço para a verdade. Com o passar dos anos, Camila aperfeiçoou a crueldade. Ela me atacava de forma sutis, sabotava minhas coisas, espalhava boatos, provocava até eu reagir, e quando eu reagia, ela chorava. E meus pais sempre acreditavam nela. A ponto de eu começar a acreditar também. Comecei a achar que realmente havia algo errado comigo, que eu era ingrata, que era sensível demais, que era irritante, que eu merecia o que acontecia comigo. Quando você cresce ouvindo que você é o problema, chega uma hora em que você aceita. E eu aceitei. Aos 10 anos, ela já me chamava de feia, burra, inútil. E eu absorvia tudo. Não como ofensa, mas como fato. Quando você cresce sem amor, qualquer opinião vira verdade. A violência escalou na adolescência. Ela me machucava fisicamente também, mas sempre em lugares escondidos. Torcia meu braço, puxava meu cabelo, empurrava minhas costas quando ninguém olhava. E eu aprendi a esconder as marcas com casacos, com desculpas prontas, com um sorriso fraco que dizia, não estou bem, mas estou tentando. A professora chegou a perguntar, uma vez, sobre um roxo enorme no meu braço. Eu disse que caí. Mentir virou minha segunda língua, porque dizer a verdade nunca era uma opção. Mas tudo mudou de verdade quando eu tinha 13 anos. Camila resolveu que seria divertido me filmar me trocando. E ainda tentou mostrar o vídeo na escola como se fosse algum tipo de piada. O que salvou minha vida naquele dia foi uma professora ter confiscado o celular. Pela primeira vez, achei que alguém ia me proteger. Mas meus pais apareceram na escola furiosos comigo. Porque segundo Camila, ela só queria me ajudar a não passar vergonha. Ela disse que eu tinha deixado a porta aberta, que era para me alertar. E meus pais acreditaram. De novo. Foi ali que eu percebi uma verdade que me perseguiu por anos. Não importa o que eu diga, ninguém vai acreditar em mim. E isso cria um tipo de silêncio que não tem cura. Aos 16, tudo piorou. Camila me empurrou tão forte que bati a cabeça na pia da cozinha e desmaiei. 2 horas apagada. E mesmo assim, a culpa foi minha. Ela arranhou o próprio braço e disse que eu tinha tentando bater nela primeiro. Meus pais ficaram do lado dela tão rápido que eu nem tive tempo de protestar. Era sempre assim, eu não importava. Eu era um incômodo, uma pedra no sapato. Camila era o projeto deles, a filha perfeita, a menina que precisava de mais cuidado, mais atenção, mais compreensão. E eu era a filha que precisava de menos. A verdade é que meus pais não queriam uma segunda filha. Eles queriam a irmã da Camila. Uma extensão dela. Uma coadjuvante na história da filha favorita. E eu fui forçada a viver nesse papel até o dia em que entendi que eu precisava sobreviver de outra forma. Foi aí que comecei a gravar. Eu não contei para ninguém, obviamente. Nem para amigos. Nem para professores. Eu aprendi cedo demais que confiar é perigoso. Mas comprei um celular usado com meu pouco dinheiro de mesada e comecei a registrar tudo. Áudios, vídeos, conversas, insultos, agressões. Passava noites inteiras chorando em silêncio enquanto copiava tudo para um pendrive escondido no forro da minha mochila. Eu tinha medo de morrer naquela casa. Medo real, medo de acordar um dia e perceber que não existia mais nada de mim para salvar. Mas eu também tinha uma certeza crescente. Um dia alguém ia acreditar em mim. Isso me manteve viva. E então veio a noite do aniversário. Eu estava fazendo 17 anos. Para mim, comemorar aniversário sempre foi estranho, porque eu nunca senti que tinha algo a celebrar. Mas meus pais insistiram naquela festa, talvez para fingir que era uma família normal. Eu fui porque não ir seria pior. Eu coloquei a roupa que eu tinha, uma blusa simples e uma calça jeans. Eu cheguei no salão pronta para tentar sorrir. O que eu encontrei lá dentro destruiu qualquer pedaço de infância que ainda existia em mim. As paredes estavam cobertas de fotos minhas, montagens humilhantes, memes, piadas que Camila tinha feito sobre mim ao longo dos anos. Fotos minhas dormindo, comendo, tropeçando. Áudios meus chorando transformados em remix. Um mural inteiro ridicularizando minha existência. As pessoas riam. Algumas cochichavam. Outras fingiam não olhar para mim, como se eu fosse invisível. Meus pais estavam lá, sorrindo, achando divertido, como se aquilo fosse uma brincadeira inocente. E Camila estava no centro de tudo, rindo como se tivesse acabado de produzir uma obra-prima. Ela me olhou com aquele sorriso de vitória que eu conhecia há anos. Aquele sorriso que dizia, ninguém vai te salvar. Mas eu não chorei. Pela primeira vez na vida, eu não chorei. Eu só senti uma calma estranha, uma certeza fria. Aquilo ia acabar. Eles não sabiam, mas naquele dia perderam o controle que tinham sobre mim. Eu ainda não sabia como, mas sabia que ia ser naquele ano. A agressão final aconteceu semanas depois. Foi uma das poucas vezes em que eu realmente achei que ia morrer. Camila tinha perdido o celular e automaticamente decidiu que eu tinha roubado. Eu disse que não tinha encostado. Ela me chamava de ladra, inútil, vagabunda, e quando tentei pegar um copo de água, ela me empurrou com toda a força. Eu bati a cabeça de novo e apaguei no chão da cozinha. Quando acordei, sentia gosto de sangue na boca e um zumbido insuportável nos ouvidos. Meus pais estavam brigando comigo, claro, me acusando de provocar mais uma confusão.
Foi naquele momento que percebi que eu não sairia viva daquela casa se ficasse mais tempo. E eu fiz a ligação. Peguei o celular escondido no meu armário. Liguei para a polícia e disse tudo. Pela primeira vez, eu disse tudo. Contei sobre os anos de agressões, sobre o desmaio, sobre os vídeos, sobre o aniversário. E disse que tinha provas. Porque eu tinha. Muitas. A polícia chegou rápido. Minha mãe gritou, meu pai tentou barrar a entrada dos policiais, Camila tentou fingir surpresa, mas nada impediu o que veio depois. Eles foram levados. E eu fui para a delegacia com uma sensação estranha de liberdade e culpa misturadas. Eu me senti perdida. Eu me senti viva pela primeira vez. A investigação durou meses. A promotoria analisou todos os vídeos. A professora que sempre desconfiou depois. O vizinho que já tinha ouvido gritos depois também. Meu terapeuta, que eu comecei a ver em segredo aos 16, confirmou tudo. Cada peça se encaixou de um jeito que nunca encaixou quando eu tentava contar sozinha. O julgamento foi doloroso. Eles me olharam como se eu tivesse matado alguém. Como se eu fosse a responsável por destruir a família. Como se eu tivesse sido a agressora e não a vítima. Me chamaram de exagerada, de ingrata, de manipuladora. Mas as provas estavam lá. E a juíza confirmou tudo. Eu ouvi a sentença como quem ouve um diagnóstico. Era final. Era real. Era o fim da vida que me esmagou por anos. Meus pais foram condenados por negligência grave. Camila por agressão e violência psicológica contínua. Eu saí do tribunal sozinha. Sem família. Sem laços. Mas livre. Arrumei minhas coisas e saí de casa naquela mesma noite. Nunca mais voltei. Comprei plantas, comprei livros, comprei silêncio. Eu precisava de silêncio. Eles tentaram me ligar da prisão. Eu bloqueei. Tentaram mandar cartas. Rasguei todas. Eu não devo nada a eles. E essa foi a verdade que matou a família que um dia eu tentei amar. E finalmente me deu a chance de nascer de novo. Eu achava que depois de finalmente denunciar meus pais e minha irmã mais velha, o pior já tinha passado. Mas o pós-denúncia foi quase tão difícil quanto todo o resto. Quando a assistente social me perguntou se eu queria ir para um abrigo, para a casa de um parente distante ou para a família temporária que o juiz tinha indicado, eu percebi que não tinha ninguém. Ninguém de verdade. Era estranho admitir isso com palavras, mas a verdade sempre esteve lá. Eu cresci numa casa cheia de gente, mas nunca tive família. Aceitei ir para a casa temporária. O casal que me recebeu, Marta e Guilherme, eram gentis, mas eu não sabia como reagir à gentileza. Parecia uma armadilha. Eles perguntavam se eu queria comer algo específico, perguntavam como tinha sido meu dia, davam boa noite. Eu ficava tensa o tempo inteiro. Achava que a qualquer erro, eles iriam gritar comigo como minha irmã fazia, ou me chamar de ingrata como minha mãe sempre repetia, ou fazer aquela cara de decepção silenciosa do meu pai. Os três tinham seu próprio jeito de me machucar, e eu tinha aprendido a antecipar golpes. Acontece que ali ninguém tentava me ferir, e isso era assustador. Eu não dormia direito. Tinha pesadelos constantes com minha irmã me empurrando, xingando, quebrando minhas coisas. Ou com minha mãe dizendo que eu tinha destruído a família por denunciar. O pior pesadelo era com meu pai. Ele dizia, do mesmo jeito calmo que sempre usava, que estava muito decepcionado comigo. Aquele homem nunca levantou a voz, mas também nunca me defendeu. Depois que entendi isso, percebi que a omissão dele me marcou mais do que qualquer grito. Com o tempo, Marta começou a notar quando eu tinha ataques de pânico. Ela dizia que eu não precisava falar nada, que respirar já era suficiente. Mais tarde entendi que ela tinha perdido um sobrinho para depressão e desde então estudava sobre saúde mental. Ela não tentava forçar conversas, só deixava espaço, e eu ia ocupando esse espaço aos poucos. Enquanto isso, as audiências do caso da minha família começaram. Eu não fui obrigada a assistir, mas fiz questão. Eu precisava ouvir com meus próprios ouvidos o que eles tinham a dizer. Minha irmã mais velha, a queridinha perfeita da família, tentou justificar tudo dizendo que era coisa de irmã, que eu era sensível demais, que eu provocava. Disse até que eu inventava situações para chamar atenção. O promotor desmontou tudo com laudos, registros da escola e testemunhos de vizinhos. Uma vizinha contou que certa vez, me viu do lado de fora de casa chorando enquanto minha irmã jogava minha mochila pela janela. Outra relatou que ouviu berros quase diariamente vindos do quarto da minha irmã. Minha mãe disse que não sabia de nada. A psicóloga do processo explicou que a negação de uma mãe não é desculpa para abandonar um filho emocionalmente. Ela parecia mais preocupada em salvar a própria imagem do que em me pedir perdão. Meu pai, bom, ele disse que não queria tomar partido. E ouvir isso em voz alta dentro de um tribunal, foi o golpe final que me fez entender. Ele nunca foi neutro. Ele só escolheu o lado mais cômodo, o lado que não exigia coragem. A sentença saiu meses depois. Minha irmã foi condenada por agressão continuada, dano emocional e tentativa de coerção. Meus pais foram condenados por negligência grave e cumplicidade. A pena deles era maior do que muitos esperavam, mas o juiz foi claro. A falta de intervenção dos senhores permitiu, sustentou e agravou anos de violência doméstica contra uma menor. Eles foram presos. Eu devia ter sentido alívio, mas senti um vazio. Quando a notícia se espalhou na cidade, começaram as especulações. Alguns me chamaram de corajosa. Outros disseram que eu exagerei. Uma tia distante postou nas redes sociais que eu tinha acabado com a própria família por vingança adolescente. Ela sequer pediu minha versão. Bloqueei todos. A terapia me ajudou a entender uma coisa dolorosa. Eu não queria vingança. Eu só queria ser tratada como gente. Mas esse é o tipo de entendimento que não dá orgulho, só dá tristeza. Aos poucos fui criando uma vida nova. Comecei um curso técnico bancado pelo Programa de Proteção a Jovens Vulneráveis. Consegui uma bolsa pequena, mas suficiente. Comecei a fazer amizades. E pela primeira vez, permiti-me acreditar que pessoas podiam gostar de mim sem segundas intenções. Ainda assim, em algumas noites, eu ficava me perguntando se meus pais pensavam em mim na cadeia. Se minha irmã se arrependia. A terapeuta dizia que isso era normal. Que laços afetivos não somem só porque foram tóxicos. A história da minha família virou parte da minha vida, mas não a minha vida inteira. Recebi uma carta uma vez. Era da minha mãe. Ela dizia que ainda me amava, que estava sofrendo, que eu precisava perdoar. Não mencionava uma única vez o que ela tinha feito ou deixado de fazer. Não mencionava que ficou de braços cruzados por anos enquanto eu implorava ajuda. Rasguei a carta. Depois chorei por ter rasgado. Depois me senti culpada por ter chorado. E por fim entendi, o problema nunca fui eu. A grande virada aconteceu quando fui convidada para dar um pequeno depoimento numa palestra sobre violência intrafamiliar. Não era nada público demais, só para estudantes.
Tremi inteira. Mas falei. E quando terminei, uma garota me abraçou dizendo que estava passando por algo parecido. Foi ali que percebi que minha história podia ajudar alguém. E pela primeira vez desde tudo que aconteceu, senti orgulho de mim. Hoje eu tenho 19 anos. Moro com Marta e Guilherme até conseguir minha independência total. Eles não são meus pais, e nunca vão substituir essa ausência, mas são uma prova de que pessoas boas existem. Minha irmã segue presa. Meus pais também. Não tenho intenção de visitá-los. E por mais cruel que pareça, isso é o mais próximo de justiça que eu já vi na vida. Depois que comecei a dar pequenos depoimentos sobre violência intrafamiliar, minha terapeuta me alertou que eu poderia estar avançando rápido demais em algo que ainda era muito novo para mim. Ela dizia que apesar de ser positivo ajudar outras pessoas, eu não podia transformar minha dor em um projeto de vida antes de realmente processá-la. E eu sabia que ela tinha razão. Havia dias em que eu me sentia bem, outros em que eu ficava irritada por nada. Às vezes, do nada, tinha vontade de voltar para o meu quarto antigo só para pegar uma lembrança que minha irmã destruiu anos atrás. E em outras, eu me pegava desejando que meus pais aparecessem do nada e finalmente dissessem a frase que eu esperei por toda a minha infância: nós erramos. Sinto muito, mas essa frase nunca veio. A verdade é que quando a gente cresce ouvindo que é exagerado, dramático ou sensível demais, isso vira um tipo de cicatriz que coça quando a gente tenta ser feliz. Uma das coisas mais difíceis da nova rotina era me acostumar a não pedir permissão para existir. Eu ainda tinha o hábito de pedir desculpas por tudo, até por esbarrar em alguém no corredor da escola, mesmo quando a culpa não era minha. Marta percebeu isso antes de mim. Ela sempre dizia: você não precisa pedir desculpa por respirar. 2 semanas depois, recebi outra carta. Dessa vez da minha irmã mais velha. Eu hesitei antes de abrir. A Marta percebeu e perguntou se eu queria que ela lesse primeiro. Eu disse que não. Queria saber do que minha irmã era capaz sem intermediários. A carta era curta, o que me surpreendeu mais do que qualquer coisa. Ela dizia que estava arrependida, mas não do jeito que eu esperava. Ela estava arrependida porque tinha perdido tudo por causa de um mal-entendido. Sim, ela usou exatamente essa palavra, mal-entendido. Disse que sabia que tinha exagerado às vezes, mas que isso era coisa de irmãos, e que eu tinha destruído a vida dela se aliando a estranhos. Ela terminou a carta me chamando de ingrata. Não chorei, não gritei, só senti um tipo de vazio cansado. Era como tentar acender uma vela cuja cera já tinha acabado. Não importa o quanto eu tentasse, não havia mais nada ali para queimar. Eu não respondi. A terapeuta sugeriu que eu guardasse a carta, pelo menos por enquanto. Não por apego, mas porque fazia parte do processo de enxergar a realidade da situação. Minha irmã não sabia, ou não queria, assumir responsabilidade nem agora. Aquela carta dizia mais sobre ela do que sobre mim. Enquanto isso, o processo criminal avançava. O advogado da família tentou argumentar que tudo não passava de conflitos domésticos normais. Mas laudos psicológicos e relatos de testemunhas continuavam reforçando a gravidade da violência que eu tinha sofrido. Em um dos dias de audiência, eu pude falar diretamente com o juiz. Minha voz tremia, mas eu consegui dizer algo que não tinha dito em público antes. Eu não queria que eles fossem presos. Eu só queria que alguém tivesse me defendido enquanto ainda dava tempo. O juiz fez um silêncio respeitoso. Depois, disse que muitas vítimas têm o mesmo sentimento, que justiça não é vingança, mas consequência. Saí da sala com um misto de orgulho e tristeza. Mais ou menos nessa época, comecei a sonhar com a casa antiga. Era sempre o mesmo sonho. Eu tentava arrumar minhas coisas para ir embora, mas minha irmã aparecia na porta e dizia que eu não podia. Ela tirava algo das minhas mãos, empurrava minhas coisas para longe, dizia que eu estava dramatizando. E eu ficava presa ali, tentando explicar que não queria brigar, só queria sair. Acordava com taquicardia. A terapeuta disse que esses sonhos eram minha mente tentando reorganizar o passado. Disse que isso passaria, não rapidamente, mas passaria. Enquanto isso, na casa de Marta e Guilherme, eu estava aprendendo pequenas coisas que deviam ser básicas, mas que para mim eram novidade. Como escolher o que eu realmente gostava de comer. Como expressar uma opinião sem medo de ser ridicularizada. Como dizer não sem sentir pânico. Certa vez, Guilherme perguntou se eu queria participar de uma atividade de voluntariado com eles. E eu disse que não. Ele simplesmente respondeu: tudo bem. E continuou jantando, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei olhando para ele como se tivesse presenciado um fenômeno sobrenatural. Ele percebeu e achou graça, mas não fez piada. Só disse: você sempre vai ter o direito de escolher. Era estranho pensar que essa frase nunca tinha existido na minha vida antes. As coisas começaram a mudar no meu interior quando consegui um estágio por meio do programa social. Não era muito glamuroso. Eu atendia telefonemas e organizava arquivos numa pequena empresa de contabilidade. Mas para mim, aquilo era quase um renascimento. Era a primeira vez que alguém dependia de mim para algo que eu realmente podia fazer. E ninguém gritava comigo se eu cometesse um erro. Eu lembro de uma situação bem marcante. Um dia, derrubei acidentalmente uma pilha de documentos. Minha reação automática foi pedir desculpas sem parar, esperando algum tipo de punição. Mas meu supervisor, um senhor quieto chamado Carlos, só levantou a sobrancelha e disse: calma, a gente junta. Não é o fim do mundo. E ele realmente me ajudou a recolher os papéis. Sem sarcasmo. Sem hostilidade. Sem atacar minha autoestima. Parece bobagem, mas eu fiquei paralisada por alguns segundos, sem saber como reagir a tanta normalidade. A normalidade era assustadora para mim, mas também era libertadora. Poucos meses depois, recebi uma ligação inesperada. Minha avó paterna queria conversar comigo. Eu não tinha convivência com ela porque minha mãe não gostava dela. E meu pai nunca se esforçou para aproximar a gente. Eu sabia que ela existia, mas era quase uma figura distante. Ela pediu para me encontrar. Marta e a assistente social foram junto, por segurança emocional não física. E para minha surpresa, minha avó chorou ao me ver. Disse que se sentia culpada por nunca ter insistido em me ver. Que sempre soube que havia algo errado naquela casa. Disse que tentou falar com meus pais muitas vezes, mas eles diziam que eu era difícil, problemática, que inventava coisas. Ela me pediu perdão. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Era a primeira vez em toda a minha vida que um adulto da minha família reconhecia que eu tinha sido injustiçada. Eu não precisava daquele perdão, mas precisava ouvir aquilo. Foi um dos poucos momentos em que chorei na frente de alguém. Minha avó pediu para participar mais da minha vida, se eu permitisse. Eu não dei uma resposta imediata, mas disse que podíamos dar pequenos passos. E pela primeira vez eu senti que havia alguém com quem eu dividia sangue que não me fazia mal. Mesmo assim, nunca pensei em visitar meus pais. A culpa que eu carregava por ter denunciado simplesmente foi diminuindo. Não desapareceu por completo, mas se transformou em algo que eu conseguia manejar. Era como carregar uma mala pesada por anos e de repente perceber que pode
pode encostá-la no chão quando quiser. Quanto mais o tempo passava, mais eu começava a entender que meu valor não dependia das pessoas que me criaram. E aos poucos, sem eu perceber, a vida foi deixando de ser algo que me acontecia, e começando a ser algo que eu estava construindo. Depois que minha avó entrou na minha vida, eu deveria ter me sentido mais leve. Era o que todo mundo dizia, que ter alguém da família me reconhecendo já era um passo enorme. Mas na prática aquilo gerou um conflito que eu nunca achei que enfrentaria. Eu não sabia mais quem eu era sem a dor que eu carregava. Eu crescia em um ambiente onde cada decisão vinha com medo. Medo de errar, de ser punida, de ser humilhada. Quando comecei a ter uma vida sem violência, sem gritos, sem olhares acusatórios, senti que havia um buraco dentro de mim, como se eu estivesse esperando algo ruim acontecer a qualquer momento. Esse era meu primeiro conflito interno. Como viver em paz, quando o caos foi minha primeira língua. Às vezes eu acordava no meio da madrugada, coração acelerado, como se estivesse prestes a entrar numa briga com a minha irmã, mas não havia ninguém ali comigo. O quarto estava silencioso, Marta dormia no cômodo ao lado e a casa estava tranquila. Mesmo assim, eu me sentia sob ataque. Era como se parte de mim tivesse sido treinada para viver em alerta constante. Eu me pegava prestando atenção exagerada a cada som, passos no corredor, uma porta batendo no vento, um objeto caindo na pia da cozinha. Meu corpo respondia antes mesmo de eu pensar. Em terapia, descobri que isso tinha nome, hipervigilância. Mas para mim era só viver. Outro conflito surgiu quando comecei a trabalhar. Eu queria muito ser boa no que fazia. Não por ambição, mas por medo de ser rejeitada. Sempre que meu supervisor chamava meu nome, meu estômago se revirava. Eu já me preparava mentalmente para algum tipo de humilhação. Mas isso nunca acontecia. E isso me deixava ainda mais confusa. Eu deveria confiar nele? Deveria confiar em alguém? Ou aquilo era só mais uma ilusão temporária antes de eu ser descartada? Passei meses lidando com isso. Era como se eu estivesse tentando ensinar meu cérebro que eu não era mais aquela criança que precisava se convencer a aceitar o abuso porque não tinha alternativa. Mas meu corpo não sabia disso. Um terceiro conflito interno começou quando recebi uma proposta da empresa para fazer um curso de capacitação. Eles pagariam metade e o resto era parcelado em pequenas quantias. Marta me incentivou. Minha avó também. Mas quando eu sentei na frente do formulário para preencher os dados, eu travei. Eu travei de um jeito que eu não esperava. Eu estava com medo de crescer, medo de ser independente. Medo de alcançar algo que eu sempre quis, mas que nunca achei que merecia. Foi chocante perceber que parte de mim, mesmo depois de tudo, ainda achava que eu deveria permanecer pequena para não incomodar. Pequena para caber nas expectativas dos outros. Pequena para ninguém me odiar. Foi nesse dia que minha terapeuta me disse algo que me marcou profundamente. Você não tem culpa por ter sobrevivido do jeito que conseguiu, mas agora você tem responsabilidade por aprender a viver de outro modo. Eu chorei tanto que mal consegui responder. Era como se eu estivesse presa em duas versões de mim mesma. A criança que implorava por validação, e a adulta que finalmente tinha a chance de ser livre, mas não sabia como exercer essa liberdade. O quarto conflito interno veio pouco depois, quando recebi uma notícia inesperada pelo assistente social. Minha irmã queria apelar da sentença. Quando ouvi isso, uma parte de mim congelou. Não pelo motivo óbvio, não pelo risco de ela ganhar, porque as provas eram sólidas, mas porque eu senti algo que me fez ter vergonha de mim mesma. Eu senti medo, e senti raiva, mas senti também pena. Pena da pessoa que ela escolheu se tornar. Pena de saber que ela nunca teria o que eu tinha agora, um futuro em construção. Pena de saber que ela continuava presa na própria arrogância. E ao mesmo tempo eu a odiava por tudo que ela fez comigo. Como é que alguém consegue sentir pena e ódio ao mesmo tempo? Eu não sabia. Eu só sabia que era um conflito interno que eu preferia nunca ter descoberto. Outro conflito que cresceu com o passar dos meses foi sobre meus pais. À medida que o processo avançava, eu descobri detalhes que não sabia na infância. Denúncias de vizinhos que foram ignoradas, alertas da escola que meus pais nunca responderam, mensagens que eles enviaram para a diretora pedindo que ela não desse atenção demais aos dramas da Helena. E quando li aquilo, senti algo que nunca imaginei sentir. Eu comecei a duvidar da minha própria memória. Minha infância era tão confusa, tão cheia de manipulação, que eu me pegava revisitando mentalmente cada momento e perguntando: será que eu exagerei? Será que eu merecia algumas coisas? Será que eu poderia ter agido diferente? Mesmo com todos os laudos, provas e testemunhas, parte de mim ainda buscava justificar meus pais. Porque admitir que eles nunca me amaram era muito mais doloroso do que acreditar que eu merecia o sofrimento. Esse conflito demorou meses para diminuir, e não desapareceu por completo. Finalmente houve o pior conflito interno de todos. Eu não sabia como ser feliz sem sentir culpa. Nos meus primeiros meses vivendo em paz, cada pequena alegria era seguida por um pensamento intruso. Por que eu posso sentir isso se eles não podem? Por que eu mereço quando eles estão presos? Será que eu fui longe demais? Eu sabia racionalmente que eles estavam pagando pelas próprias escolhas, mas emocionalmente eu ainda era a menina que fazia de tudo para não incomodar ninguém. Aprender a ser feliz era um processo tão doloroso quanto aprender a sobreviver tinha sido. E muitas vezes eu me perguntava: e se eu nunca conseguir equilibrar as duas coisas? Esses conflitos internos continuaram me acompanhando enquanto o processo judicial se desenrolava, enquanto minha vida nova se formava, enquanto meu passado continuava tentando me puxar para trás. Mas apesar deles, pela primeira vez na minha vida, eu estava avançando, um passo de cada vez, mas avançando. Quando o processo realmente começou a andar, eu percebi que nada na minha vida tinha me preparado para aquilo. Eu achava que a parte difícil tinha sido sobreviver, reunir provas, ter coragem de denunciar. Mas no tribunal, tudo parecia ainda mais esmagador. A primeira vez que entrei numa sala com meu advogado, eu tremia tanto que precisei segurar a borda da mesa para minhas mãos não denunciarem meu estado. Não era medo de perder o processo, era medo de que de alguma forma, eles conseguissem reescrever a história, como sempre fizeram comigo. Era medo de que alguém poderoso olhasse para mim e dissesse, de novo: você está exagerando. Esse pensamento me perseguia a cada nova etapa. Meu depoimento preliminar foi uma das experiências mais devastadoras que já enfrentei. Eu me sentei diante de uma mesa com meu advogado, uma assistente social, um psicólogo forense e uma promotora. Eles tentavam ser gentis, e eu reconhecia isso, mas gentileza não anula trauma. A cada pergunta, eu revivia cenas que eu tinha tentado esquecer por anos. Eu tive que descrever a queda da escada, o empurrão na pia, os ataques verbais,
o vídeo no banheiro, as humilhações, a agressão final quando achei que ia morrer. A promotora me pediu detalhes. E pela primeira vez na vida eu tive a sensação de que alguém realmente acreditava em mim. Mas isso também me assustava. Porque quando alguém acredita, aquilo vira verdade. E quando vira verdade, deixa de ser só uma memória distante. Eu lembro que quando terminei, a psicóloga disse: Helena, você não tinha como sair dessa sozinha. Você fez tudo o que podia. E eu chorei sem conseguir parar. Quando meus pais receberam a citação judicial, eles tentaram se passar por vítimas. A primeira tentativa foi negar tudo. Que minha irmã me agredia. Que eles ignoravam. Que sabiam de qualquer coisa. Depois, tentaram dizer que eu era dramática, mentirosa e instável. Só que dessa vez nada disso funcionou, porque as provas eram extensas, vídeos, áudios, fotos, prints, relatórios de vizinhos. Então eles mudaram de estratégia. Passaram a dizer que estavam tentando fazer o melhor que podiam. Que não sabiam como lidar com duas filhas tão diferentes. Que Camila era temperamental, não violenta. E finalmente, o mais repugnante. Que eu provocava minha irmã. Quando meu advogado me mostrou essa parte, eu quase vomitei. Era como ouvir ecoar todas as mentiras que me disseram na infância. Eu achava que ninguém iria querer se envolver. Mas, surpreendentemente, várias pessoas apareceram para depor. Uma vizinha que ouvia meus gritos quando Camila me batia. Um professor que suspeitava de negligência. A diretora do colégio que foi ignorada pelos meus pais. A terapeuta da escola que tentou encaminhar meu caso anos antes. Algumas testemunhas choraram durante o depoimento. Outras ficaram visivelmente revoltadas. Eu me senti pequena, exposta, mas ao mesmo tempo, era como se partes da minha história estivessem finalmente saindo do escuro. O interrogatório da defesa foi a parte mais cruel. A advogada da minha família tentou me desmontar psicologicamente. Perguntou se eu tinha motivo pessoal para inventar agressões. Perguntou se eu tinha ciúmes da minha irmã mais velha. Perguntou se eu não era sensível demais. Perguntou se tudo isso não podia ser mal entendido da adolescência. Quando ela disse isso, eu quase ri. Mal entendido? Eu desmaiei 2 vezes. Mas eu mantive a calma. Não porque sou forte, mas porque estava cansada demais para entrar no jogo. Meu advogado finalmente interveio quando ela quis insinuar que eu sofria de distúrbio emocional. Foi nesse momento que a promotora levantou a voz pela primeira vez. A ré tentou matar a própria irmã. Há laudos médicos. Há gravações. Há testemunhas. Isso não é uma disputa doméstica. É violência. A sala ficou em silêncio. Eu baixei os olhos e respirei fundo. Senti uma onda de alívio e culpa misturados. A perícia psicológica foi um capítulo à parte. Eles precisaram avaliar não só a mim, mas também meus pais e minha irmã. E quando recebi o relatório, meu coração disparou. Minha irmã apresentava traços de comportamento antissocial, manipulação e ausência de empatia. Meus pais foram considerados negligentes extremos, com tendência à negação patológica da realidade. E eu fui diagnosticada com TEPT, dissociação, hipervigilância e cicatrizes psicológicas graves. Quando li meu diagnóstico, senti meus olhos queimarem. Eu sabia que tinha feridas, mas não sabia que elas eram tão profundas. A psicóloga me disse: isso não determina quem você é, determina o que você viveu. E aquilo me abalou de um jeito estranho. Antes do julgamento final, meus pais tentaram um acordo. Eles queriam que eu retirasse parte das denúncias. Queriam que eu aliviasse a sentença da minha irmã. Queriam que eu ajudasse a restaurar a família. E como sempre, tentaram usar chantagens emocionais. Você está destruindo nossa vida. Não somos monstros. Você vai se arrepender de fazer isso com sua própria irmã. Família é família. Você é sangue do nosso sangue. Sabe qual foi a pior parte? Não foi o que eles disseram. Foi que por um momento eu quase cedi. Porque parte de mim ainda era a menina que só queria ser amada. Mas dessa vez eu respirei fundo e disse a frase mais difícil da minha vida. Eu não devo mais nada a vocês. A expressão deles, eu nunca vou esquecer. Nem a minha avó esqueceu. Ela me abraçou depois e disse: Helena, isso não foi crueldade. Isso foi sobrevivência. A audiência final foi longa, cansativa, pesada. A promotora foi impecável. Ela apresentou cada vídeo, cada áudio, cada relatório, cada depoimento. E pela primeira vez, minha dor virou algo real para o mundo. Meus pais choravam de vergonha. Minha irmã chorava de raiva. Quando chegou minha vez de falar, minhas pernas tremiam tanto que tive medo de cair. Mas eu falei. Eu falei sobre a infância roubada. Sobre a dor invisível. Sobre o medo constante. Sobre como ninguém me ouvia. Sobre como eu quase morri. Sobre como denunciei para não perder a vida. Sobre como eu só queria ser amada. Eu terminei dizendo: não quero vingança. Quero paz. Coisa que nunca tive naquela casa. A juíza ficou em silêncio por longos segundos. Depois, ela respirou fundo e leu a sentença. Não vou reproduzir palavra por palavra, mas o ponto principal foi: Camila, condenada. Meus pais, condenados. Eu, oficialmente reconhecida como vítima de violência e negligência. Quando o martelo bateu, eu não senti alegria. Senti um luto estranho. Senti como se estivesse enterrando uma família que nunca existiu de verdade. Mas também senti, pela primeira vez em muitos anos, um começo. Um começo pequeno, frágil, mas um começo meu. Eu descobri rápido que julgamentos, ao contrário do que mostram nos filmes, não são um único momento explosivo. São uma maratona. Longa, cansativa, humilhante. E no meu caso, devastadora. O julgamento dos meus pais e da minha irmã começou meses depois, porque a defesa deles tentou todos os adiamentos possíveis. Alegaram doença, falta de documentos, perda de prazos por confusão administrativa, tentativa de acordo, tudo. O juiz rejeitou quase tudo, mas só essas tentativas já empurraram o processo por mais tempo do que eu gostaria de lembrar. Quando finalmente o julgamento começou, eu já estava esgotada emocionalmente. Primeiro a defesa tentou transformar a minha dor em exagero. Os advogados dos meus pais vieram com a estratégia mais nojenta possível, me pintar como dramática, sensível demais, alguém que interpretou mal brincadeiras e que nutria ressentimentos antigos. A defesa da minha irmã foi ainda pior. Alegou que eu tinha ciúmes da atenção que ela recebia, que eu era introvertida demais e não entendia interações familiares normais. Foi cruel. Eu senti como se estivesse sendo julgada também. O promotor fez questão de deixar tudo claro. Não estamos aqui para julgar preferências emocionais, e sim abuso continuado, negligência parental e agressões comprovadas. Mesmo assim, cada palavra da defesa parecia um ataque direto à minha existência. As testemunhas começaram a desmoronar a narrativa deles. Minhas professoras foram chamadas. O vizinho que me viu chorando tantas vezes foi chamado. A psicóloga da escola foi chamada. Os 3 repetiram o mesmo padrão. Eu não interpretava mal, eu não criava conflitos, eu não inventava agressões. Pelo contrário,
Eu escondia, minimizava, apagava. Quando minha irmã ouviu isso, ela desviou o olhar. Meu pai bufou. Minha mãe fingiu indignação. A promotoria mostrou mensagens antigas da minha irmã me humilhando, prints recuperados do meu celular antigo e até áudios em que ela dizia que meus pais sempre a protegeriam, porque ela era a favorita. A defesa tentou alegar que aquilo era fora de contexto. O promotor respondeu: fora de contexto é quando se retira uma parte. Aqui está a conversa completa. Foi um golpe duro neles. O Ministério Público pediu punição completa. O promotor argumentou que meus pais, mesmo tendo consciência do comportamento da minha irmã, nunca intervieram. Que eles não apenas permitiram, mas reforçaram o abuso ao longo dos anos. Ele falou por quase 1 hora. E cada minuto parecia um peso sendo retirado das minhas costas. A sentença caiu, e não teve espaço para alívio. Quando o juiz anunciou que os 3 seriam condenados, minha irmã por agressão, meus pais por negligência e conivência com abuso, eu não senti alegria. Eu senti exaustão. A pena não era absurda, mas era real tempo de prisão, prestação de serviço comunitário, restrições de contato, obrigação de terapia. Minha mãe chorou. Meu pai xingou o juiz. Minha irmã ficou branca como nunca vi antes. Mas não acabou ali. A defesa recorreu imediatamente. Eles alegaram: parcialidade do juiz, comoção excessiva, falta de fundamentação na sentença, suposta perseguição da promotoria, e até abuso de autoridade na condução do caso. Nada disso era verdade. Mas recorrer faz parte do sistema. A apelação foi aceita para análise, e eu tive que reviver tudo de novo. No Tribunal de Justiça, o caso ganhou repercussão. A imprensa local descobriu a história. Não usaram nossos nomes, mas todos na cidade sabiam quem eram os envolvidos. Artigos começaram a circular sobre abuso intrafamiliar ignorado, preferência parental doentia, filha mais velha agressora. Minha irmã entrou em pânico. Meus pais tentaram posar como vítimas em círculos sociais, mas ninguém comprou a narrativa. Na segunda instância, a defesa tentou manipular o contexto. Os advogados deles apresentaram novas versões. Tentaram diminuir a gravidade dos áudios, dizer que as mensagens eram fruto de crises adolescentes, alegar que meus pais tentaram me proteger, mencionar que minha irmã passava por dificuldades emocionais. O desembargador responsável foi direto. Dificuldades emocionais não justificam agressão física nem psicológica sistemática, e tampouco anulam responsabilidade dos responsáveis legais. A promotoria reforçou cada ponto com provas documentais e laudos psicológicos. A apelação foi negada por unanimidade. 3 desembargadores revisaram o caso. 3 desembargadores mantiveram a condenação. 3 desembargadores reforçaram a necessidade de reparação. Meu pai saiu da sala furioso. Minha mãe saiu murmurando que eu tinha destruído a família. Minha irmã chorou, não de arrependimento, mas de medo. Eles tentaram recorrer outra vez à STJ, e falharam. A defesa tentou levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça alegando violação do direito de defesa, suposta interpretação distorcida de provas, falhas na condução da investigação. O STJ rejeitou sumariamente. Não havia questão federal, não havia falha processual, não havia erro material. O caso estava encerrado. Depois disso, eles tentaram virar o jogo na internet, e falharam de novo. Meus pais criaram perfis anônimos para me difamar. Minha irmã também. Tentaram dizer que eu era manipuladora, que eu era rancorosa, que a justiça errou. Mas usuários descobriram os perfis fake, mostraram as inconsistências, compararam datas, descobriram prints antigos. Eles foram ridicularizados publicamente. Depois disso, desapareceram das redes. Eu achei que tudo tinha acabado, mas o verdadeiro final foi mais silencioso. Eles saíram da cadeia meses depois, mas estavam diferentes. Meu pai evitava olhar as pessoas. Minha mãe não tinha mais ousadia para culpar ninguém. Minha irmã, pela primeira vez, não parecia poderosa. Eles tentaram me procurar várias vezes. Eu nunca respondi. O distanciamento virou definitivo. Eu não tive final feliz. Eu tive justiça. E às vezes, justiça é a única forma possível de encerrar uma história como a minha. Eu sigo vivendo. Sigo me reconstruindo. Sigo tentando entender que culpa não é meu nome. Eles tentam continuar a vida deles, mas cada porta que se fecha para eles é consequência das escolhas que fizeram. E eu aprendi que sair de uma família tóxica dói, mas permanecer teria me destruído por completo.